Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar o nosso assunto novo para o pessoal aqui do Vespertino. Nós vamos falar sobre estatística. E para nós começarmos de fato de direito, vamos ver a definição do que seria estatística, tá? Algumas das definições são um ramo da matemática que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação de dados numéricos. Outra definição seria qualquer coleta de dados quantitativos. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses termos, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência. E lá na física, estatística pode ser considerada a lei de distribuição dos componentes de um sistema pelos diferentes estados do sistema. Essa última parte a gente não vai se preocupar muito, porque não é assunto do nosso material, tá bom? Mas a ideia é que a estatística ela é um campo da matemática de que ela trabalha com os números, com informações, podendo ser numéricas ou não, certo? Então a gente pode fazer tipo de questionamentos que eles fornecem respostas, e essas respostas elas podem ser tabuladas, podem ser feitos gráficos, enfim, podem fornecer inferências. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes da gente começar a trabalhar com estatística de fato, nós vamos ver um pouco do contexto histórico e como é que a gente chegou na situação atual em relação à estatística. Tá? Há uns 2.000, aliás, uns 4.000 anos atrás, uns 2.000 anos antes de Cristo, com toda aquela questão arcaica e tudo mais, os primeiros registros da parte de estatística, elas remontam lá na China, onde o pessoal lá fazia uma espécie de recenseamento, para saber a quantidade de pessoas que tinha lá na população chinesa. Então, foram os primeiros relatos. Passaram-se muito tempo, lá por volta agora do século, agora não, né? Há uns 300, 400 anos atrás, no século XVI, aliás, 17 ou 18, principalmente depois das revoluções industrial, Revolução Francesa, e também de diversas necessidades que foram sendo desenvolvidas, a estatística ela também passou a ser desenvolvida principalmente com esses dois grandes matemáticos aqui, Laplace e Gauss. Eles são meio que revolucionaram, por assim dizer, o estudo da estatística. Inclusive, Gauss ele tem uma distribuição de probabilidade que leva o seu nome, distribuição gaussiana. Quem for estudar, fazer faculdade na área, vai ouvir falar muito dele. E, finalmente, agora no século XX, Fisher, também é um outro conhecido estatístico, um britânico, ele revolucionou a estatística que era conhecida até então e apresentou a moderna teoria que a gente vê até hoje, principalmente nos conceitos de inferência e tal, porque meio que a estatística ela se divide em dois campos, a parte de inferência e a parte de descrição. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre ela. E hoje nós vemos, hoje nós vemos diversas aplicações da estatística na nossa vida e também na ciência, na genética, física, ciências sociais, enfim. São muitas as aplicações. E aqui a gente vai ter alguns exemplos, tá certo? De aplicações da estatística que a gente talvez até nem saiba que ela exista, mas ela está lá, meio que escondidinha, mas presente, tá certo? Um exemplo foi a aclamada eleição que nós tivemos aí do Joe Biden, ele ganhou do Trump, a eleição para presidente dos Estados Unidos, meio que acho que o mundo todo ficou observando, ficou atento para ver quem seria o próximo presidente da maior nação do mundo, e não entrando aí em questões de quem ganhou, quem perdeu, o tempo que levou, etc., são feitas contas estatísticas, cálculos, para se ter, por exemplo, uma previsão de quem é que ia ganhar. Né? Até porque, por vezes, não são todos os votos que são computados, eventualmente votos são perdidos, às vezes você já declara a vitória do candidato antes mesmo de ser computado todos os votos, então lá é um negócio mais bagunçado do que aqui no Brasil. Agora, dia 15, nós vamos ter eleições municipais, né? E aqui o negócio, eu não sei se é fraudulento, mas é mais organizado, porque as eleições terminam 5 horas, 7 horas da noite, estourando 8, já está todo mundo comemorando,
ou já está todo mundo triste porque determinado candidato ganhou ou perdeu. E aí a gente já sabe com mais rapidez do que lá. Lá eu acho que ainda estão contando votos, para falar a verdade. Muito bem, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. É, né, mas, enfim, não vamos entrar nesses méritos porque a gente perderia tempo e não é o foco da nossa aula de hoje. Uma outra situação que isso já foi vivenciada por vocês, inclusive, né, foi com a pandemia. O IFRN ele fez um levantamento socioeconômico para ver o perfil dos seus alunos, para pensar em políticas de estratégia de tal forma que os alunos pudessem dar continuidade nos estudos. E aí, tipo, você consegue, com levantamentos estatísticos, ver qual é o seu perfil de renda familiar, ver se você, por exemplo, tem computador em casa, se você tem acesso à internet, se você consegue. Foram exatamente questões como essas que foram feitas para vocês, para se fazer um pensamento de como é que a gente ia agir, né? Quando eu digo a gente, me referindo à instituição. E assim, vejam que isso é o que a estatística faz, né? Você pega, você vai responder as perguntas, e com isso a gente consegue ter uma resposta de como agir e como atingir, se não todo mundo, pelo menos a grande maioria. Pelo menos é a ideia, né? E aí, um outro exemplo aqui hipotético, uma equipe de futebol realiza um estudo das informações acerca dos seus resultados de jogo durante o campeonato, ou não sei se você, aqueles que manjam de futebol, tem aqueles, agora os atletas eles estão utilizando tipo uma cinta no peito, ou uns botam na barriga como se fosse um cinto, e aquele equipamento ali ele faz um monitoramento de tudo que você fez durante o jogo, onde você esteve no campo, qual foi a sua velocidade, passes. Então, assim, tudo isso é tabulado, todas essas informações, e a partir disso aí você consegue inferir, você consegue melhorar. Um exemplo, está acontecendo de uma determinada equipe de futebol, está levando sempre gol pelo lado direito do campo. Um exemplo aqui hipotético. Né? Então, o que a gente vai fazer para trabalhar? Porque normalmente funciona dessa forma. Tá certo? Mas é isso aí. Só para mostrar para vocês. E aqui tem muitas aplicações da estatística, né? E não daria tempo para a gente falar de todas. Mas aqui são apenas exemplos. E como é que funciona, de fato e de direito, a estatística? Bem, eu coletei essa figura lá do site Portal Action. Não sei se vocês já ouviram falar nesse site. Ele é um site que é voltado para ensino de estatística. E aí, se vocês, por exemplo, tiverem com dificuldade, tiverem interesse, eu vou até colocar daqui a pouco no chat o nome desse site para quem tiver interesse e buscar lá mais informações. E lá eles ensinam a estatística básica, que é mais que suficiente porque a gente está trabalhando aqui. Bem, a ideia é que a partir de um problema, você vai pensar, por exemplo, se você já tem soluções para aquele problema ou se é necessário você fazer uma coleta dos dados. Veja, por exemplo, voltando a falar da equipe de futebol, no exemplo do problema no problema do gol, levando o gol pelo lado direito. Então, o que vai acontecer? A culpa é do zagueiro? Aliás, levar gol é um problema. Então, o que a gente pode testar? Vamos ver se trocando o zagueiro do lado direito a gente resolve esse problema. Aí é feito os testes. Continua. Aí você vai ver o que está acontecendo com os zagueiros. Então, assim, funciona dessa forma. Se você tiver, por exemplo, na questão de pesquisa de intenção de votos, não tem banco de dados pré-definido, tá? Até porque as pessoas às vezes nem sabem quem são os candidatos. Então você vai precisar coletar os dados. Coletar os dados é você ligar para a pessoa, é fazer uma pesquisa no meio da rua, informal, e dizer, olha, você tem interesse em votar em qual candidato? Um exemplo. Lá nos Estados Unidos, você votaria no Trump, votaria no Biden. Por incrível que pareça, existem outros candidatos, tá? Não são eles dois apenas, são vários, mas lá são dado ênfase apenas a esses dois.
por um acaso são os dois maiores partidos. E aí, pronto, com isso os dados são coletados. Quando você coleta os dados, você tem um monte de número, um monte de informação, um monte de sim ou não, um monte de masculino, masculino, feminino, feminino, tal. E aí o que a gente faz? É feita uma análise de dados. Essa análise de dados ela pode ser a partir de uma análise descritiva, por teste de hipóteses ou intervalos de confiança. Daqui a pouco a gente fala mais carinho disso aqui, tá? E depois disso tudo é feita a conclusão, a apresentação dos resultados. Beleza? Vamos ver aqui com os conceitos, porque aí facilita para a gente compreender, tá? Primeiro a gente tem o conceito de experimento, que nada mais é do que eu fazer um processo que pode dar certo ou errado. Seria uma experimentação. A coleta de dados é aquilo que eu já falei, é eu obter as informações de diversos meios, diversos campos, ou por telefone, ou uma pesquisa que eu deixo lá na internet para alguém responder, ou alguma coisa desse tipo. Um exemplo de uma coleta de dados que eu posso fazer, a frequência de vocês. Eu estou aqui trabalhando, estou ministrando uma aula, e aí eu quero saber quem está presente na minha aula. Não tem como, eu posso fazer a chamada presencial, mas eu posso fazer um formulário, que normalmente é o que eu tenho feito, onde vocês vão lá e respondem esse formulário. Então vejam que eu consigo coletar informações de vocês, né? E isso é uma coleta de dados. Depois disso, a gente faz análise, que é o processar as informações. Naturalmente, por exemplo, algumas informações são importantes, outras nem tanto, outras a gente pode dispensar. Como é um exemplo aqui, falando da frequência de vocês. Eu normalmente tenho pedido a matrícula, né? E a matrícula meio que é só para confirmar que é você mesmo, porque tipo, pelo menos acho que um colega não vai saber a matrícula de outro colega. Pode até saber o nome, bota lá o nome inteiro, etc e tal, mas a matrícula é meio que fosse um validador. Mas eu não precisaria da matrícula, por exemplo. Tá entendendo? É mais ou menos só para comprovar que é você mesmo. Mas só para mostrar para vocês que quando a gente faz análise dos dados, algumas informações elas podem ser importantes, outras nem tanto, e por aí vai. A parte descritiva, galera, é um campo da estatística que utiliza técnicas para apresentar os resultados de forma mais clara, como gráficos e tabelas. A gente vai já falar um pouquinho rapidamente sobre eles, sobre esses conceitos. E a ideia é que com esses gráficos e tabelas a gente consiga ter uma leitura um pouco mais adequada, tá certo? Inferência é a parte de contas mesmo, é eu realizar estimativas, é quando a gente vai falar, por exemplo, que isso vai ser visto na aula de sexta-feira, eu trabalhar a aula média, moda e mediana, que são medidas de tendência central, falar em desvio padrão, desvio médio. Então, tudo isso são conceitos que trabalham da inferência. E, naturalmente, existem muito mais, mas para o nível médio isso é mais do que o suficiente. Por exemplo, teste de hipóteses. Lembra daquele exemplo que eu falei lá do jogador, de trocar o jogador se ia dar certo? Então, são essas opções que a gente tem, apresentam hipóteses para um determinado problema e se fazem análises a partir dessa colocação dessa hipótese, né? E intervalo de confiança é quando a gente faz uma estimativa de um intervalo que satisfaça o problema. Não sei se vocês já viram, lá quando tem pesquisa de intenção de voto, aí boa, Samara. Pesquisa de intenção de voto, aí o cara vai lá e diz, olha, o candidato A está com 30%, o candidato B está com 24%, aí ele lá do nada diz, mas eles estão tecnicamente empatados, porque tem 3 pontos de margem para mais ou para menos. Então, essa informação dos 3 pontos para mais ou para menos é o que a gente chama de intervalo de confiança, certo? Que é exatamente uma margem que a gente dá, quando eu digo a gente, os estatísticos, nas contas que eles fazem, porque não dá para perguntar para todo mundo em quem eles iam votar, porque não dá tempo. Aí, e se perguntasse para todo mundo, já servia como eleição de fato. Nem ia precisar da eleição acontecer. Então, a ideia é mais ou menos essa. Aí, assim,
Antes da gente continuar, essas informações aqui é mais só para ambientar vocês, por assim dizer, de que daqui a pouco a gente vai estar usando esses termos com alguma repetição e que vocês vão precisar entender basicamente o que seria isso, como é que se aplicaria, porque vai que eu falo em uma variável e você não sabe nem o que é uma variável, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, basicamente, uma ideia, essa seja a ideia, certo? De novo, também o que a gente vai continuar vendo aqui nesses slides são conceitos que são importantes para a gente trabalhar com estatística. Então, um dos conceitos é o conceito de variável, que nada mais é um aspecto investigado para ser feita análise. E essa variável ela pode ser qualitativa, que é como se fosse uma espécie de qualidade, ou preferência, ou atributo, e ela pode ser nominal ou ordinária. Se for nominal, a gente só faz uma identificação, um rótulo dessas observações, e importante, sem ordenação. Se for ordinária, a gente consegue classificar como categorias essas informações. Deixa eu trazer dois exemplos aqui para a gente entender. Vamos supor que eu chego numa sala com 40 alunos, aí digo assim, olha, qual é o sexo dos alunos? Você tem um exemplo aqui hipotético, 22 homens e 18 mulheres. Então, essa resposta homem e mulher, observem que não é um número, certo? É uma variável, porque você pode ser homem ou pode ser mulher, e é uma variável qualitativa, porque tem um atributo que se aplica a você. E é nominal porque a gente não consegue ordenar. Tipo, você pode, sem prejuízo, colocar homem na frente da mulher ou a mulher na frente do homem. E construir uma tabela, por exemplo, você vai conseguir identificar da mesma forma. Já o exemplo, perdão, um exemplo de uma variável qualitativa ordinária seria, por exemplo, se eu chegasse e dissesse, fazendo uma pesquisa com vocês, diga o nível de escolaridade do pai de vocês, por exemplo. Ele é alfabetizado, ele é não alfabetizado, ele tem o ensino fundamental completo, ele tem o ensino médio completo, ele concluiu graduação, ele tem pós-graduação. Então, assim, vejam que essas variáveis, essas respostas, elas não são numéricas, mas a gente consegue fazer uma ordem delas, uma classificação dessas informações. Beleza? Muito bem. Continuando aqui, um outro tipo de variável é o de conceito de variável quantitativa, tá certo? A variável quantitativa apresenta a resposta como sendo um número. E aí a gente tem dois modelos para variáveis quantitativas, é o modelo discreto e o modelo contínuo, certo? Como é que seria a diferença dos dois? Na variável discreta, a gente tem valor fixo, valor definido. Certo? Um exemplo, eu chego para vocês e digo, nessa turma de 40 alunos, qual a idade de vocês, por exemplo? Aí você vai lá e diz, eu tenho 16, eu tenho 18, eu tenho 21. Vejam que eu consigo trazer uma informação específica. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa dizer assim, eu pergunto a idade e a pessoa vai lá e diz, olha, eu tenho, sei lá, 25 anos, 3 meses, 4 dias e 12 horas, 8 minutos e 13 segundos, 14, 15. Ninguém responde assim, né? Então, a informação 21 anos, ela é suficiente, aliás, 25, né? Ela é suficiente, ela dá certo para você entender a idade daquela pessoa. Já uma variável aleatória contínua, a gente usa intervalos para apresentar essa informação, tá certo? Um exemplo muito clássico é quando você vai falar do salário dos professores do IFRN, né? Professores não ganham muito bem, enfim. Aí você não vai dizer, olha, eu ganho, sei lá, R$ 4.572,43. Eu ganho 4.916,83. Você diz um valor aproximado, sei lá, eu ganho 4.000, eu ganho quase 5. E com isso você já consegue ter uma informação. Basicamente é isso.
sendo que você coloca ali um intervalo que limita, no caso da estatística, tanto a parte inferior quanto a parte superior. Beleza? E aqui eu estou só, de novo, apresentando exemplos. Outro conceito muito comum é o conceito de população, quando a gente junta os elementos para obter as informações. A população, pode ser a população do Brasil? Pode. Ou não pode, vai depender da aplicação que eu estou fazendo. Eu quero fazer um experimento com os peixes do mar. Não tem como eu colocar como sendo a população ou a população brasileira. A população que eu vou trabalhar vai ser os peixes do mar. Certo? Então, vejam aí os detalhes. Por isso que eu coloquei finitos ou não. E vai depender da aplicação que eu estiver fazendo. E a amostra é um subconjunto de elementos da população em estudo. Vamos voltar ao exemplo lá das eleições. Uma cidade que nem Santa Cruz deve ter algo em torno dos 40 mil habitantes. Vamos dizer que tenha 20 mil eleitores. E aí é feita uma pesquisa de intenção de voto para saber quem está na frente. Eles não vão entrevistar os 20 mil, talvez eles entrevistem uns 400, uns 500, não sei. Então, esses 400, 500 do pessoal que vota, que é a minha população, é o que a gente conceitua como sendo a amostra. Beleza, meus amores? E aí, a gente, para fechar essa parte inicial aqui do nosso primeiro vídeo, a gente tem alguns modelos de gráficos da parte da estatística descritiva, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês. Os principais modelos de gráficos, a gente vai ter gráfico em linha, coluna, em barra, pixa e área. Eu vou já mostrar para vocês no Excel um exemplo só para a gente entender. Tá certo? Então, galera, eu vou aqui encerrar a gravação da primeira parte do vídeo. Tá certo? E a gente continua daqui a pouco. Tá vendo aí, né, José Vinícius? Então, por favor,